Shalom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais uma oração da noite, mais um momento na presença do nosso Deus grandão. Seja muito bem-vindo, graça e paz a você que está aí do outro lado da tela. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. A noite em que Isaac abençoou Jacó sem saber que Deus estava cumprindo o seu propósito. Você já pensou, gente, que naquela noite que Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, que tinha vendido a sua primogenitura para Jacó, que ele estava simplesmente cumprindo o propósito de Deus? Irmãos, é tremenda a palavra que Deus hoje, primeiro, colocou em meu coração, para que, segundo, eu transmita para você, terceiro, para que você também compartilhe com outras pessoas. Eu edifico sua vida, você edifica uma outra vida, que essa outra vida edificará outra vida. Amém? É isso aí, gente, vamos fazer uma corrente, né? Para que a palavra de Deus, ela atinja mais vidas, para que outras pessoas possam descansar no Senhor, ouvindo essa palavra antes de dormir, entregando nossas preocupações, nossas ansiedades, nosso cansaço a um Deus grandão que tudo pode fazer. A nossa leitura hoje está lá baseada em livro de Gênesis 27, capítulo 27. Temos 2 versículos. Sempre da parte da noite tento não ler uma passagem muito grande, né, para que você não fique muito tempo aqui, porque eu sei que vocês têm também seu tempo de devocional. Talvez você leia a leitura da parte da tarde, talvez você tenha o teu tete-a-tete com Deus da parte da tarde, e talvez com o jantar, com arrumar a cozinha, com as crianças, aquelas que têm crianças, marido para cuidar. Então, tento sempre limitar o tempo, né, no final do dia, que eu sempre gosto de fazer as coisas da parte de manhã, que eu sou muito de madrugada, gente, acordo bem cedinho, então faço tudo já de manhã, que a parte da noite eu estou mais tranquila, ouvindo a palavra, ouvindo pregações, louvores, fazendo caminhada ao ar puro, e também às vezes tem células, então é sempre melhor. E também na correria dos médicos que eu tenho, as fisioterapia, ergoterapia, e então sempre prefiro fazer as coisas bem cedo, para que eu não tenha muito que me preocupar durante o dia. Amém, irmãos? Já abriu sua Bíblia? Gênesis 27, versículo de 27 a 29. Amém? Vamos ler junto essa passagem? São 2 versículos. Glória a Deus. Pessoal, você que não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve nesse canal, deixa a sua curtida, ative o sininho de notificações e já compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E que nesta noite vamos poder descansar, lembrando que Deus continua cumprindo seus propósitos. E mesmo quando não conseguimos compreender tudo que está acontecendo, às vezes nós olhamos apenas para a confusão do momento, mas o nosso Deus, ele vê o fim desde o princípio, gente. Sabe, naquela noite, Isaac, ele pensava que estava apenas abençoando um filho. Para compreender melhor, vamos ler junto primeiro a palavra de Deus. Chegou-se Jacó e o beijou, e cheirando-lhes as vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Glória a Deus, meus irmãos. Olha só,
Muitas vezes mesmo, nós olhamos apenas para a confusão que está acontecendo na nossa vida no momento. Mas Deus, Ele vê o fim e desde o princípio. Irmãos, naquela noite Isaac estava longe de pensar o que realmente ele estava fazendo. Ele estava cumprindo um propósito que Deus já tinha planejado desde que essas crianças estavam na barriga da Rebeca. Irmãos, sem compreender todos os acontecimentos ao seu redor, Deus continuava conduzindo a história para cumprir a promessa feita por anos antes. Irmãos, talvez hoje você esteja vivendo dias em que nem tudo faz sentido. Antes de dormir, lembre-se desta verdade. Mesmo quando você não entende os caminhos, Deus nunca perde o controle da direção. Pegou a chave? O Senhor continua conduzindo a sua história segundo os seus propósitos. Irmãos, nosso Deus é Deus de propósitos. Ele é um Deus de resposta. As respostas podem parecer demoradas por você, mas tudo acontece no seu tempo. Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem seu tempo. Irmãos, existem dias em que não entendemos as portas que se fecham, mas nem tudo que acontece na nossa vida faz sentido imediatamente, sabe? Mudanças inesperadas, lágrimas que derramamos, despedidas, caminhos que Deus permite. Pessoal, existe algo que nunca muda. Deus continua dirigindo a história. Pegou? É exatamente isso que nós aprendemos nessa passagem. Isaac já estava idoso, gente. Eu não sei ao certo que idade ele tinha naquela altura para te dizer agora, mas a sua visão já estava comprometida e sentindo que seus dias estavam chegando ao fim. E ele decidiu abençoar Esaú, o filho mais velho, o primogênito. Mas Deus já havia declarado muitos anos antes que o mais velho serviria ao mais novo. Olha, gente, essa promessa havia sido dada antes mesmo do nascimento dos dois irmãos. Humanamente falando, parecia que tudo caminhava em outra direção. Havia decisões que os homens tomavam. Havia erros, havia precipitações, havia conflitos dentro daquela família. Mesmo assim, acima das decisões humanas, Deus permanecia conduzindo a história para cumprir a sua palavra. Aleluia! Quando Isaac pronunciou aquela bênção sobre Jacó, talvez ele não compreendesse tudo o que estava acontecendo, mas Deus compreendia, porque nada foge do seu conhecimento e nada foge do seu controle. Nada surpreende o nosso Deus, nada impede o cumprimento de seus propósitos. Primeira lição que eu tenho para você hoje: Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos o caminho. Quantas vezes eu já falo isso nos meus vídeos? Irmãos, eu sou prova viva disso. Quantas vezes perguntamos por quê? Por que isso aconteceu? Por que esta porta se fechou, Senhor? Por que essa luta apareceu, Senhor? Irmãos, naquele momento, ninguém conseguia enxergar toda a história, mas Deus já via o futuro. Também hoje existem acontecimentos na nossa vida, ou na minha ou na sua, que ainda não entendemos, mas Deus, Ele entende. E isso deve trazer descanso ao nosso coração, pessoal. Segunda lição: as promessas de Deus não dependem apenas das circunstâncias. As circunstâncias pareciam contrárias àquilo que Deus havia prometido. Mesmo assim, a promessa permaneceu firme. Assim acontece conosco, gente. As dificuldades podem atrasar, sabe? Pode atrasar processos, podem trazer lágrimas, podem exigir uma paciência, mas não anulam aquilo que Deus determinou.
Quando o Senhor promete, Ele permanece fiel até o fim. Pegou a chave? Terceiro, Deus escreve a história completa. Enquanto nós enxergamos apenas uma página, nós vivemos um dia de cada vez. Deus, Ele contempla toda a eternidade. Você vê a diferença? Aquilo que hoje parece confuso pode fazer parte de um propósito muito maior. Sabe, quando meu filho foi esfaqueado, muitas pessoas, a maioria das palavras que as pessoas apareciam diante de mim falando era: mas por quê? Por que o Alvin? Por quê? Por que ele? Pessoal, em nenhum momento, eu perguntei: Deus, por que o meu filho? Eu simplesmente falei: Pai, o Senhor não salvou meu filho dentro da minha barriga durante 9 meses de lutas com um rim que falhava, com os médicos que pediam para abortar meu filho, e ainda assim ele nasceu. Eu não podia cuidar dele porque tinham que me fazer tratamento por meu rim. Minha mãe cuidou do meu filho nos primeiros dias de vida dele, gente. Os médicos pediram para meu pai assinar um papel que decidia se ele ia salvar a mim ou a ele, mas que ele não podia salvar os dois. Pessoal, eu era casada, eu já tinha sido dada para casamento com 16 anos de idade, grávida. Fiquei dentro de casa sozinha, fui morar com os meus pais. E graças a Deus que eu estava naquela altura na casa dos meus pais, quando aquela urgência aconteceu. Até hoje eu agradeço um amigo que me levou para o hospital, que salvou minha vida e a vida do meu filho ao mesmo tempo. Porque durante 9 meses os médicos queriam que eu abortasse meu filho. Satanás já queria matar meu filho dentro mesmo da minha barriga, mas eu não aceitei. Naquele momento eu não entendi, naquele momento eu não compreendia a palavra de Deus como deveria. Eu não tinha Jesus na minha vida como eu tenho agora. Mas mesmo assim, eu não aceitei abortar meu filho. E aquele que deveria estar ao meu lado estava de férias, longe. E naquele dia meu pai tomou uma decisão que salvou a minha vida e salvou também a vida do meu menino. E quando ele foi esfaqueado em 2023, em nenhum momento eu perguntei a Deus por quê. Embora todo mundo me perguntava: mas por que isso aconteceu? E eu sempre respondia: Deus sabe o porquê. Eu falei: Pai, eu sei que o Senhor não salvou meu filho da minha barriga, daqueles médicos que queriam matar ele, daquele inimigo que queria matar ele naquele momento. Se o Senhor permitiu que o meu filho nascesse, eu sei que o Senhor tem propósitos para a vida dele. Eu falei: Pai, meus joelhos não estão aguentando. Gente, estava com 20 dias que eu saía de uma dupla cirurgia onde me tinham retirado o útero e as trompas que estavam cheios de miomas contaminadas. Tinha terapias para fazer. Eu estava tão fraca fisicamente, mas espiritualmente eu estava bem fortalecida. E, gente, solicitei oração em toda parte do mundo, para onde eu tenho intercessores, pastores, líderes. O mundo inteiro se ajoelhou por meu filho. Naquele momento, talvez as pessoas que olham de fora não entendiam, mas eu já entendia que aquele propósito já estava escrito antes mesmo que meu filho fosse formado na minha barriga. Então eu lutei de joelhos, eu clamei de joelho pela vida dele. E hoje ele me deu 2 netinhas maravilhosas. Eu não tive privilégio de ter filhas, eu tive 2 filhos e ele me deu 2 meninas lindas. Então, pessoal,
confiam sempre no propósito do Senhor. Irmão José precisou passar pela cisterna, pela casa de Potifar e pela prisão antes de chegar ao governo do Egito. Davi passou anos fugindo antes de ocupar o trono. E Jacó ainda enfrentaria muitos desafios antes de ver o cumprimento completo da bênção recebida. Mas Deus nunca abandona a obra que começa. Olha eu aqui, de pé, apesar de tudo, da dor à esperança. Deus me levantou do chão, do pó, do fundo do poço. Muitos queriam me ver morta. Tentei tirar minha vida 3 vezes, porque inimigos não queriam que eu sobrevivesse, porque sabiam que Deus tinha um futuro bem melhor para minha vida. E eu não troco minha salvação com nenhuma riqueza dessa terra, gente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, último ensinamento. Antes de falar o último, se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo, manda para outras pessoas e ative o sininho. Não esquece de deixar sua curtida. Nem todas as perguntas serão respondidas hoje. Irmãos, às vezes o melhor lugar para a nossa alma é descansar na soberania de Deus. Nem todos os porquês serão esclarecidos nesta vida, mas existe uma paz que nasce quando nós confiamos que Deus continua governando todas as coisas. Eu sentia muita paz quando meu filho foi esfaqueado. Embora eu chorava, embora doía, porque eu senti cada facada que ele recebeu, doeu dentro de mim. Doeu e ainda eu posso falar que dói. Dói, mas sem raiva. Dói, mas sem ódio. Dói, mas simplesmente porque ele é meu filho. E um filho é ligado à barriga de uma mãe. Porque o nosso umbigo, quando um filho nasce, ele tem que ser cortado, porque 9 meses ficam ligados. E meu menino hoje é um príncipe do Senhor. Ele é um príncipe que muitos não queriam que sobrevivesse, mas ele sobreviveu para a glória do meu Deus grande. Eu sentia paz, porque eu sabia que Deus estava cumprindo um propósito. Tudo é permissão de Deus. Deus não quer ver ninguém ficando doente, sendo maltratado, violentado, não. Mas Deus permite muitas coisas para que o nome dele possa ser glorificado. Um anjo estava lá e meu filho hoje vive. Irmãos, essa paz que eu senti, essa paz permite que fechemos os olhos, sabendo que o Senhor permanece acordado, conduzindo cada detalhe da nossa caminhada. Você pegou? Isaías 55, de 8 a 9 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E Filipenses 1:16. Não, Filipenses 1:6, aliás. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, antes de dormir, pare de tentar resolver tudo sozinho. Existem situações que só Deus consegue conduzir. Entregue ao Senhor aquilo que você não consegue controlar. Confie na palavra mais do que na circunstância. E descanse sabendo que Deus continua escrevendo a sua história, mesmo quando você não consegue compreender cada capítulo. Gólida Celeste, talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que não consegue explicar. Mas Deus nunca perdeu o rumo da sua história. Durma em paz, porque o autor da sua vida continua escrevendo um final de esperança para aqueles que confiam nele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento, por essa lição maravilhosa.
Senhor, baseada em Gênesis 27, 27 e 29, chegamos ao final deste dia. Senhor, nós nos aproximamos da Tua presença com um coração agradecido. Pai querido, coberta com o Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, cubro meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, com o sangue de Jesus, meus pertences, objeto eletrodoméstico, tudo que eles têm também debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Coloca Teus anjos acampados ao redor da minha casa da minha família, ao redor da nossa vida. Senhor, ao chegarmos ao final deste dia, Pai, nós te pedimos. Não, Senhor, antes de te pedir, queremos te agradecer porque o Senhor esteve conosco em cada momento deste dia. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu, a nós e a nossa família. E obrigado também porque aqueles que nem percebemos, mas que foram preparados pela Tua poderosa mão. Pai, nesta noite, nós meditamos na Tua palavra, nós aprendemos que mesmo quando os homens não compreendem completamente o que está acontecendo, o Senhor continua conduzindo a história segundo a Tua perfeita vontade. Senhor, assim como Isaac não conseguia enxergar tudo o que fazia naquela altura, parte do Teu plano, muitas vezes nós também não conseguimos compreender os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz. Há situações que nós confundimos, Pai. Há respostas que ainda não chegaram. Há portas que permaneceram fechadas e há lágrimas que ainda não entendemos. Senhor, quantas lutas que parecem não terminar. Mas nesta noite escolhemos descansar na certeza de que Tu continuas assentado no Teu trono. O Senhor nunca perdeu um controle da nossa história. Pai, nos perdoa pelas vezes em que permitimos, Pai, que a ansiedade fosse maior do que a confiança, quando tentamos controlar aquilo que pertence somente ao Senhor, quando murmuramos diante dos processos, quando questionamos Teus caminhos sem lembrar que Tu conheces o fim desde o princípio. Pai, esta noite nós entregamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver, as preocupações que levaremos para a cama, se não os colocarmos diante de Ti. Entregamos as enfermidades, entregamos as causas impossíveis, os problemas familiares, os processos que aguardem respostas, os sonhos que parecem demorados. Nós entregamos nossos medos, nosso futuro e reconhecemos, Pai, que as Tuas mãos são mais seguras do que as nossas. Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Teus caminhos são mais perfeitos do que os nossos caminhos. Por isso descansamos. Pai, visita nesta noite cada família que participa dessa oração. Visita cada membro da minha família, dos meus amigos, meus pastores, todos os líderes, que a sua paz, Pai, que a Tua paz, Senhor, entre em cada lar. Onde houver discussões, leva reconciliações, tira toda a tristeza, toda a preocupação, todo o medo, todo o desânimo. Senhor, em nome de Jesus, guarda nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos pais, toda a nossa família e parentela, e livra-nos de toda a violência, das más companhias, livra nossos filhos dos vícios, livra, Senhor, dos caminhos que os afastam da Tua presença, que eles sejam homens e mulheres comprometidos com a verdade, com a santidade, com o Teu reino. Abençoa também nossos netinhos e sobrinhos, que cresçam debaixo da Tua proteção, que amem a Tua palavra, que desenvolvam um caráter segundo o coração de Cristo e que nunca negociem os valores do Evangelho. Visita também aqueles que estão nos hospitais, visita, Senhor, os mendigos de ruas, visita os paralíticos, Pai, visita as minhas crianças na África, consola quem recebeu más notícias, Pai, renova aqueles que convivem com dores constantes e que a Tua graça seja suficiente para cada um deles, Pai.
nos fortalece nossa estrutura e nos ensina a esperar sem murmurar, a obedecer sem reclamar e a descansar sem medo. Que nunca caminhemos guiados pela ansiedade, mas pela certeza de que Tu permaneces fiel. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto descansamos, o Senhor continua abrindo caminhos. Enquanto fechamos nossos olhos, o Senhor continua guardando a nossa casa, a nossa família e o nosso futuro. Por isso, nesta noite, escolhemos entregar tudo em Tuas mãos. Que os Teus anjos acampem ao redor do nosso lar, guarda nossas portas, nossos quartos, nossas janelas, nossa mente, nosso consciente, subconsciente, inconsciente, blindamos com o sangue de Jesus o inconsciente dos nossos filhos e netos. Repreendemos toda perturbação, toda insônia, todo medo e toda opressão e declaramos que esta casa pertence ao Jesus. Declaramos que esta família pertence a Jesus, declaramos que esta noite pertence ao Senhor e quando amanhecer um novo dia, que possamos levantar fortalecidos, renovados e ainda mais confiantes de que o Deus que começou a boa obra em que nós é fiel para completá-la. Nós descansamos na Tua soberania, nós confiamos na Tua fidelidade, nós entregamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Gólida Celeste, existem capítulos da nossa história que ainda não entendemos, mas nunca existirá um único capítulo em que Deus tenha perdido o controle. Então, durma em paz. O Senhor continua escrevendo a sua história com amor, fidelidade e propósito. Boa noite, compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe poderosamente.